Capítulo 3, a partir do verso 19, leremos os versos 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Aqui, irmãos, o apóstolo Pedro, ele está pregando bem no início, após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e este sermão instrutivo do apóstolo Pedro, ele nos ensina como se dá a conversão, ou seja, a conversão ela se dá após o arrependimento. Não há uma conversão genuína sem o arrependimento. Então, a palavra do Evangelho, a palavra evangelística, a palavra que deve ser evangelizada para as pessoas, não é um Jesus te ama, mas sim arrependa-se. Arrependa-se, veja o que ele diz aqui: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aqui é uma sequência lógica, né? Primeiro, o arrependimento, que vai gerar a regeneração, vai gerar a compreensão do nosso estado pecaminoso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os seus pecados. E veja que depois disso é que vem a graça de Deus, a grande bênção de fato é a conversão, que é Cristo. Mas depois disso, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo. É interessante que nos dias de hoje as pessoas olham para o Evangelho, as instituições, as igrejas, o indivíduo, ele olha para o Evangelho como uma fonte de bênçãos, uma fonte de benefícios, e omitem os preceitos elementares do Evangelho, né? Aquilo que é que é o fundamento do Evangelho, que é Cristo e a conversão em Cristo, que vai nos produzir a salvação. Então note que não é como as pessoas fazem: eu vou na igreja para Deus me abençoar, para Deus abençoar minha família, né? Vamos na igreja pegar a bênção, ou então evangeliza alguém e fala: Jesus te ama, Jesus vai resolver os teus problemas, Jesus vai curar as tuas enfermidades. Isso simplesmente não é um evangelismo. Nós olhamos para a Escritura e vemos como os apóstolos faziam, o próprio Cristo, João Batista, e todos eles diziam: arrependa-se. E aqui, note que após esse processo da conversão, é falado sim, que nós teremos bênçãos da parte de Deus. Está aqui dizendo em outras palavras, mas está dizendo, note só: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Então, o propósito de Deus não é que a pessoa se mantenha em pecados e seja abençoada, beneficiada por Ele. O propósito de Deus é alcançar e salvar o perdido. Foi isso que Cristo veio fazer. E para isso é necessário arrependimento. Então, irmãos, a sequência é: arrependei-vos, convertei-vos, para que os nossos pecados sejam cancelados. Para que seus pecados sejam cancelados. A fim de que, aí sim, com os pecados cancelados, da presença do Senhor, naquele convertido, genuinamente convertido, venham tempos de refrigério, né? Então, o Senhor Deus, Ele de fato enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e no meio da tribulação, Ele estará conosco, nos dando refrigério, nos pastoreando, dando o seu refrigério. Mas é necessário esta nossa ação de reconhecermos que somos falhos e pecadores, nos arrependermos disso. E a conversão é uma mudança de caminho. Olha, nós precisamos nos converter não só daquilo que nós olhamos e evidentemente é pecado, mas nos converter também do falso pensamento de fazer da igreja, ou fazer do culto, fazer do próprio Deus uma fonte de bênçãos. Nós devemos nos converter a isso e nos converter dessas pessoas interesseiras para o servo,
Aquele fala, eu vou servir a Deus, vou no culto cultuar o meu Deus, eu vou servi-lo, eu vou contribuir para que a mensagem do Evangelho alcance pessoas e que esse tempo de refrigério venha de fato para outras pessoas. Eu me arrependo de ser pecador, mas servirei a Cristo, não quero mais viver dessa forma. Então nós devemos nos converter também deste mau pensamento de usar Deus de forma, nós nos colocamos, né, de forma interessada nos benefícios de Deus. Que nós possamos nos converter disso também. E neste ano que se inicia, que nós possamos nos colocar na presença de servo. E certamente, em Cristo virá tempos de refrigério e Ele cuidará de cada um de nós com o seu pastoreio, né, como diz o Salmo 23. Então, neste momento, irmãos,